Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula da semana passada, que nós estávamos começamos a trabalhar com as figuras de linguagem, tá? Semana passada nós vimos 4 figuras de linguagem: comparação, metáfora, metonímia e personificação. Hoje nós veremos mais 4 figuras de linguagem. Mas antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de retomar a comparação e a metáfora, tá? Alguns alunos durante essa semana, me mandaram mensagens com dúvidas na hora de resolver os exercícios da tarefa, por conta da comparação e da metáfora. Foi o que mais gerou confusão na cabeça de vocês. Então, eu vou tentar esclarecer na aula de hoje para que a gente consiga prosseguir com esse conteúdo, tá? Olha aí, eu coloquei duas definições, talvez um pouco mais claras, dessas duas figuras de linguagem. A comparação, ela é explícita, com termos de comparação. Então, na aula passada eu já havia falado isso para vocês, que a gente vai ter uma comparação quando eu vejo esses termos, né? Como, igual a, do mesmo jeito que. Então, são termos comparativos. E aí já me acende uma luzinha, porque eu já sei que aí vai vir uma comparação, e a figura de linguagem que vai estar presente nesse texto possivelmente é a comparação, tá? Olha aqui no exemplo que eu coloquei. Os olhos dela eram como duas jabuticabas. Percebam que a palavra jabuticaba aqui, que está sendo comparada com os olhos, essa palavra ela não perde o seu sentido original. Ou seja, o autor tá comparando esses olhos, que são olhos negros, né, redondos como uma jabuticaba, com essa fruta que é a jabuticaba. Mas a palavra jabuticaba, ela não deixa de ter o seu sentido de ser uma fruta negra, grande, brilhante, tá? Então, nessa comparação, nenhum dos dois termos que estão sendo comparados perdem o seu sentido de origem. Então, isso é a comparação. Olha ali no outro exemplo de baixo. Meu pai é como espelho para mim, tá? E aí vocês vão falar, prof, mas você me disse na aula passada que a metáfora, ela tem verbo de ligação. Vou voltar a dizer isso hoje também. Sim, tem, mas não é porque a gente tem esse verbo de ligação aqui, meu pai que isso é uma metáfora. A gente tem que analisar todo o resto todo o resto da oração, todo o contexto. E aí eu tenho aqui, ó, uma palavrinha de comparação, uma expressão como, que está comparando o pai a um espelho. Então, quer dizer, a palavra espelho nessa oração, ela não perde o sentido nesse texto, ela não perde o sentido. Ela continua tendo esse sentido de espelho, um objeto que reflete aquilo que nós somos. Então, quer dizer, eu olho para o meu pai e eu me vejo nele, porque eu sou muito parecido com ele, o meu reflexo tá ali, ele me constitui. Então, a palavra não perde esse sentido de origem, tá? A palavra espelho. Já a metáfora, ela faz uma comparação, ó, implícita. Se ela é implícita, significa que ela não usa esses termos de comparação, porque se usasse termos de comparação, seria uma comparação explícita, tá? E aí ela geralmente vai usar os verbos de ligação, tá? Olha aqui, a menina é um doce. Nessa frase aqui, a palavra doce assume um outro sentido que é diferente do seu sentido original. Então, eu não estou falando que a menina é um brigadeiro, que a menina é um chocolate. Eu estou falando que ela é um doce porque ela é carinhosa, porque ela é querida, porque ela é meiga. Então, a palavra doce perde esse sentido original e assume um outro sentido muito diferente daquele que ela tem no dicionário, tá bom? Então, isso é a metáfora. Essa é a diferença entre a metáfora e a comparação. No exemplo de baixo aqui, ó, meu pai é meu espelho, tá? Quer dizer, olha, meu pai é meu espelho
meu pai é o meu exemplo, meu pai é meu reflexo, meu pai... esse espelho aqui já é diferente do espelho que a gente viu antes. Eu não estou mais comparando o pai a um objeto. Ele assume aqui, se eu fosse substituir por outra palavra, eu poderia usar meu pai é meu exemplo. Então, quer dizer, exemplo e espelho são coisas completamente distintas. Exemplo é um substantivo abstrato. Espelho é um objeto, um substantivo concreto. Então, assume um outro sentido essa palavra, tá? Então, tá aí a principal diferença entre metáfora e comparação, belezinha? Espero que a gente tenha sanado essa dúvida. E aí, a gente vai começar aqui na aula de hoje com a antítese, discutindo um pouquinho da antítese e também do paradoxo, que também são duas figuras de linguagem um pouco parecidas, tá? A gente tem aqui a antítese, que consiste no uso de palavras ou de expressões de significado opostos, com a intenção de realçar a força expressiva de cada uma delas. Então, quando eu uso antítese, eu não estou fazendo uma oposição de sentidos, né? Do tipo, olha, eu quero deixar claro que escuro é diferente de claro, que preto é diferente de branco, que sim é o oposto de não. A intenção da antítese é o contrário disso, é usar esses dois termos que são opostos para que a gente consiga perceber o peso de cada um desses termos, tá? Então, quando eu falo em escuridão, quando um narrador começa a narrar uma situação de estar na escuridão, de estar num lugar onde não há luz, aí a gente percebe o quanto a luz significa para nós, o quanto a luz é importante para nós. Então a ideia é mais ou menos essa. Olha aí o exemplo que eu coloquei para vocês, que é um trecho da música do Lulu Santos. Não existe som, não existiria som se não houvesse silêncio. Não haveria luz se não houvesse escuridão. A vida é assim, dia e noite, não e sim, tá? Então percebe que ele não está querendo fazer com que dois termos sejam opostos, no sentido da gente perceber que são coisas completamente diferentes, que são coisas que não se misturam. A ideia é outra. A ideia é justamente a partir dessa oposição que a gente perceba como é que cada coisa pesa para nós, tá? É mais ou menos, se a gente fosse fazer uma analogia com aquilo que a gente está vivendo hoje, por exemplo, se a gente pensar o fique em casa, que a gente tanto tem ouvido e tem dito hoje, como é que o sair de casa, nesse momento que a gente só ouve fique em casa, como é que o sair de casa tem um sentido tão importante para nós? Agora é que a gente está percebendo como é bom sair de casa, como que essa oposição, esse sair de casa tem um significado, um peso importante que nós não conhecíamos antes, porque a gente não sabia o que era o fique em casa, tá? Então, é mais ou menos isso por analogia, tá? Tô tentando fazer uma analogia para ficar claro para vocês. E o paradoxo, ele também é um tipo de antítese, mas ele é um tipo de antítese particular, tá? Um pouquinho diferente, em que as palavras opostas exprimem essa ideia de negação, tá? Então, aqui sim, no paradoxo, sim, é a mesma coisa que eu falar pro meu marido: eu te amo tanto, mas eu te odeio. É um paradoxo, não tem como eu amar e odiar a pessoa ao mesmo tempo, né? Eu amo estudar, mas eu odeio ler. É um paradoxo, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Olha o exemplo aí do trechinho do Carlos Drummond de Andrade. Espia a barriga estufada dos meninos, a barriga cheia de vazio, de Deus sabe o quê. Então, quer dizer, tem como estar cheio de nada? Não tem como, é um paradoxo, tá? E é muito, muito usado o paradoxo no nosso dia a dia. A gente não faz tanto uso do paradoxo, da antítese. O paradoxo, principalmente, é muito usado na literatura, na poesia, tá? Mas percebem a diferença entre antítese e paradoxo. Embora o paradoxo seja um tipo de antítese, ele exprime realmente essa relação de oposição entre os termos, beleza? Aí nós vamos ter aí a próxima figura de linguagem, que é a hipérbole. A hipérbole,
sim, a gente usa constantemente, todos os dias, na nossa língua, no nosso falar cotidiano, tá? É esse exagero intencional que a gente faz com a finalidade de intensificar, de aumentar a expressividade, tá? De impressionar o nosso locutor. Então, algumas expressões que a gente usa bastante. Eu morri de rir, vou explodir de raiva, vou ficar louco da vida, já expliquei 1 milhão de vezes, morro de amor por você. Então, alguns termos que, né, são realmente exageros. Ninguém morre de rir, ninguém morre de amor, ninguém explode de raiva, ninguém explica 1 milhão de vezes a mesma coisa, a não ser o professor de língua portuguesa que explica 1 milhão de vezes a mesma coisa, tá? Mas a hipérbole é isso, então é um pouquinho mais tranquilo, porque é uma coisa que a gente usa bastante no dia a dia e que é muito fácil de identificar, né? Porque é um exagero realmente exagerado, tá? O próximo figura que a gente vai ter aí é o eufemismo, que também a gente usa também bastante no nosso dia a dia. Principalmente vocês que são adolescentes e que querem contar algumas coisas para nós, pais, e para não nos deixar muito chocados, vocês fazem uso do eufemismo. Então, o que é o eufemismo? É essa figura pela qual a gente tenta suavizar, tornar menos chocante uma palavra, uma expressão que normalmente é desagradável, é dolorosa ou constrangedora. E também a gente usa muito, né? Então, ele descansou. Quando a gente fala ele descansou, a gente quer dizer, olha, partiu, morreu, já era, né? Pra gente não chegar e falar assim para um filho ou para um pai, olha, seu filho morreu. A gente fala, olha, seu filho descansou, né? Ela entregou a alma a Deus. Também, para substituir pela palavra ela morreu, a gente fala, olha, entregou a alma a Deus. Ele é desprovido de beleza, ou seja, ele é feio, né? Para não falar, olha, você é muito feio, eu vou falar, você é desprovido de beleza, tá? E faltei com a verdade, que é o que vocês adoram falar, para não falar, mãe, eu menti para você. Mãe, olha, eu faltei com a verdade quando eu disse que ia na casa do meu amigo e na verdade eu fui pro pancadão, tá? Então, isso é eufemismo, belezinha? E aí a gente tem a ironia, que é a última figura de linguagem que nós veremos nessa aula de hoje. A ironia também faz parte do nosso dia a dia, da nossa linguagem. A ironia, diferente do eufemismo, diferente da hipérbole, ela é um pouquinho mais difícil às vezes de entender, porque o leitor, o interlocutor, o ouvinte, ele precisa estar um pouquinho mais atento, porque às vezes a gente faz uma ironia e o outro não entende, ou às vezes a gente não sabe fazer, né, uma ironia, a gente não sabe usar essa figura de linguagem, tá? Mas a ironia, ela geralmente tem aí a intenção de criticar, censurar e ridicularizar alguém ou alguma coisa. Aí olha os exemplos aí. Seus dentes são lindos, querida. Por que não mandou também obturar o cérebro? Ou seja, eu estou sendo irônica, eu estou dizendo, olha, você é tão bonitinha, você tem os dentes tão bonitos, mas você é tão burrinha, né? Então, a gente faz a ironia no sentido, com a intenção de ridicularizar o outro, tá? O segundo exemplo aqui já tem uma função um pouquinho diferente, é ironia também, mas não tá ridicularizando nem censurando. Olha lá, o campeonato mal começou e nosso time já perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo e levou uma goleada no terceiro. Se continuarmos assim, seremos campeões facilmente. Ou seja, tá ironizando, mas tá fazendo uma crítica ao time, tipo, né, não tá jogando bulhufas. E o exemplo que eu coloquei aqui na imagem, olha só quem chegou, não tá nem um pouco atrasado, né? Isso aí vocês ouvem constantemente de nós, professores, quando vocês chegam atrasados, então, olha, aí o aluno chega e fala bom dia, aí o professor fala boa tarde, né? Porque chegou quase na metade da aula. Beleza, galera? Então, por hoje, para a aula de hoje, são essas 4 figuras de linguagem. Nós ainda temos mais 8, nós vimos 8 e são 16, então a gente tem mais 4 aulas para trabalhar figuras de linguagem. Eu vou colocar para vocês
lá no portal uma tarefinha, tá? Uma lista de atividades que vocês vão me entregar na aula lá do dia 11. Cadê? Maio. 11 de maio, tá? Na nossa próxima aula, na próxima segunda-feira, vocês vão me enviar também por e-mail, tá? Então, a tarefa tá em Word, vocês podem ou responder à mão no caderno, me mandar a foto da resposta, ou de preferência, respondam mesmo em arquivo de Word e me mandem por e-mail a tarefinha, belezinha? Tiver dúvidas, mandem um WhatsApp, mas por hoje é isso, tá bom? Um beijo e se cuidem!